Com a palavra, o ex-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, doutor Hélio Gomes Coelho Júnior. Muito bom dia a todos. Dizia o poeta chileno que escrever é fácil. Começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. Em meio à letra maiúscula e o ponto final, coloca-se ideias. Pablo Neruda escreveu: confesso que vivi. E vou parafrasear. Falar é fácil quando se fala com o coração. Começa-se agradecendo e termina da mesma forma. Em meio se colocam sentimentos. Meus caríssimos amigos, e em respeito à nossa língua culta, em amigos estão as senhoras e os senhores. Grande honra tê-los aqui a prestigiar a posse do nosso querido presidente Tarcísio Kreutz, sua diretoria e seu conselho. Certeza absoluta de um Instituto dos Advogados do Paraná ativo e altivo. Meus caríssimos amigos, conduzir o Instituto dos Advogados do Paraná, junto com os meus diretores e conselheiros, confesso, foi uma surpreendente jornada em que mixamos 3 grandes qualidades: servir, compartilhar e aprender. Foi o que fizemos nos últimos 2 anos. Pudemos ajudar a escrever uma pequena porção de uma história já centenária de um instituto que nos deixa sempre apaixonado. O que fizemos? Difundimos a cultura jurídica, guardamos e praticamos a ética, fizemos a melhor vigília possível dos princípios democráticos que devem formar a nossa República. E colaboramos com a nossa estimada filha predileta, a Ordem dos Advogados do Brasil. Demos a devida concretude àquilo escrito no nosso estatuto. Em uma instituição imaginada, criada e longeva, olas faço a Pânfilo de Assunção, que em 1917, em uma tarde chuvosa de uma Curitiba de sempre, em maio, reuniu 12 ou 13 advogados no Salão Nobre da nossa vetusta Universidade Federal do Paraná. Ouso dizer que o mais entusiasmado daqueles homens jamais poderiam imaginar que pudéssemos estar, em 2019, a falar com a mesma ternura e encantamento dessa instituição. Arremato dizendo aos senhores: vida longa ao Instituto e, caro Tarcísio, absoluta convicção de que o senhor fará a melhor gestão possível. A todos, muito obrigado pela parceria do último biênio e vamos continuar encantados com a tradicional instituição chamada IAP. Muito obrigado mais uma vez. Com a palavra, o presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Tarcísio Kreutz. Boa tarde a todos. Recebo com alegria os associados do Instituto dos Advogados do Paraná nesta manhã, em que comemoramos o início de uma nova jornada da advocacia paranaense. Ao lado do nosso batonier,
Cássio Lisandro Teles, presidente da OAB Paraná, também celebramos o encerramento de um ciclo de uma profícua gestão de Hélio Gomes Coelho Júnior, que recebe como incumbência presidir, de forma inédita para o Paraná, o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil. E, da mesma forma, acolho todos os conselheiros eleitos na nossa gestão. Agradecemos com a mesma satisfação a honra de receber os representantes do Poder Judiciário, todos já nominados, a quem saúdo na pessoa do ilustre vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, do diretor do Foro da Justiça Federal do Paraná, Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Sérgio Rodrigues Lemos, e, igualmente, os membros do Ministério Público Federal, Estadual, da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, do município de Curitiba, todos já nominados, em especial da comunidade acadêmica, com os diversos representantes das faculdades de Direito, a quem saúdo na pessoa da diretora Vera Caran, na nossa também centenária Universidade Federal do Paraná. Saúdo os nossos institutos de luta, a sociedade privada, por intermédio dos nossos patrocinadores, como Graciosa Country Club, que nos reservou esse espaço para o nosso encontro, a quem saúdo na pessoa da diretora cultural, professora universitária Liana Leão. Eu me dirijo aos associados do Instituto dos Advogados do Paraná, aos nossos convidados aqui presentes, todos cidadãos com mente aberta, que é o estado de espírito que convém ao momento. Iniciamos nossa gestão com grandes desafios impostos pelo contexto político e histórico do nosso país. A advocacia está recebendo, com o incentivo do Poder Executivo, a ameaça de liberação do pagamento das unidades para a ordem, a dispensa do exame obrigatório para o ingresso no Ministério da Advocacia. O exercício da cidadania, da proteção do Estado de Direito, da democracia, em especial da dignidade da pessoa humana, concretiza-se em grande medida pela mediação do advogado. Por força da matriz constitucional, a proteção de sua atividade, a liberdade de sua função, é que permite a garantia dos princípios mais valiosos da nossa sociedade. Vivemos em uma época em que os dados são sequestrados por hackers. Nossos escritórios são arrombados por autoridades policiais em busca de provas para nos incriminar ou prejudicar os interesses dos nossos representados. E assim, ora somos taxados de rábulas virtuosos, diabólicos, do bem ou do mal, do azul ou do rosa, ou é do meu jeito ou não tem jeito. Tenho a impressão pessoal que nos últimos tempos, dentro ou fora da academia, dentro ou fora da comunidade jurídica, dentro ou fora da arena política, enfim, dentro ou fora de qualquer ambiente social que compõe e integra uma vida ou um mundo da nossa vida, as pessoas mais se ocupam hoje em realçar suas divergências do que suas convergências. Cada dia, com maior desconforto, sinto em todas as searas a prevalência de uma postura que, acima de tudo, separa, segrega, divide, fratura e, portanto, marca as diferenças. É como se pouco a pouco, e quase sem perceber, tivesse as pessoas perdido o gosto e aptidão para forjar visões de mundo atentas, não só ao dissenso, mas também ao consenso. Minha convicção íntima diz que não se trata de fenômeno circunscrito apenas ao território dos antagonismos políticos. Não. Antes da força desagregadora das ideologias, parece que a raiz do problema remonta, sim, às próprias pessoas. De forma paradoxal, elas se defendem e se definem como iguais, porém esquece do que as tornou iguais.
declaram-se semelhantes, mas como peões que juram exclusivamente em torno de si mesmas, os limites da sua humanidade no dia a dia não ultrapassam a fronteira sempre mais restrita das relações com os amigos e familiares de suas tribos. Às vezes, nem isso. Numa frase, as pessoas esqueceram do que têm em comum. No mundo da política, esqueceram de que a preferência partidária não pode servir à despolitização, que destrói o que une a todos: a cidadania, o diálogo, a preocupação com as necessidades do próximo. No universo da ciência do direito, há sinais preocupantes da ausência de interlocução. Há momentos em que até fica a impressão de que já não existe nem ciência, nem direito. Mas para que serviria uma ciência do direito e sem ciência? Agora é o vale tudo? Atualmente é difícil encontrar duas opiniões jurídicas confluentes. O direito, que ao trazer as instituições à vida, deveria, em princípio, atuar como o principal instrumento de inclusão, parece que aqui e ali haver se transformado em força exclusionária. E, em vez de servir de elemento de agregação, funciona, nas mãos de muitos, como alavanca para a desagregação e para o confronto, a luta e o embate. O dissenso transformou-se, por assim dizer, no cogito erga sum da maioria. Eu dissinto, logo existo. Eu protesto, logo existo. Eu sou contra, logo existo. Mas será que, para além das diferenças, não há um núcleo em torno do qual ainda é possível afirmar a nossa igualdade? Penso que sim. E penso que essa é uma das tarefas mais nobres a serem perseguidas pelo nosso Instituto. Chegou a hora da construção do trabalho. Na letra do poeta Chico Buarque, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Penso que tão importante quanto marcar diferenças é, de forma simultânea, marcar afinidades, convergências, e, em meio à dispersão, à diversidade, agir como guardiões aglutinantes de nossos valores comuns. A tarefa, senhoras e senhores, não é fácil, mas poucas vezes na nossa história foi tão necessária. O Instituto dos Advogados do Paraná, ao renovar-se nessa gestão, ratifica sua missão com membros voluntariosos e abnegados de professar a sua crença no direito e na justiça como instrumento inexorável do exercício da cidadania. Muito obrigado. Para brindar a nossa posse e esta manhã chuvosa, ou quase chuvosa, de Curitiba, nós gostaríamos de chamar o professor Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da FGV de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Oxford e mestre em Direito pela Universidade de Colômbia e doutor em Ciência Política pela USP. Professor Oscar, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É uma enorme honra, prazer indescritível estar aqui com vocês nesse dia chuvoso. De alguém que veio do calor, está uma maravilha esse dia chuvoso. Me sinto muito acolhido por esse frio. E para participar desse momento que é festivo para essa casa, que é uma instituição tão importante daquelas que moldam a cultura jurídica brasileira, mas não só isso, moldam, sobretudo, a construção de uma prática ética da advocacia. Então, eu queria agradecer imensamente
ao doutor Tarciso pelo convite que me foi feito, ao doutor Hélio, que deixa agora a presidência do Instituto, mas também aproveitar essa oportunidade para agradecer um pouco os arquitetos dessa minha vinda aqui. Queria agradecer em especial ao doutor Cássio, ao doutor Francisco e ao doutor Luiz De Lázari, meu ex-aluno, se eu posso dizer assim, e que foi o autor do convite. Também queria aproveitar para agradecer a presença do meu queridíssimo amigo, o doutor José Horácio, que foi presidente do Instituto dos Advogados em São Paulo. Bom, depois dessa introdução absolutamente pertinente, que descreveu com elegância que poucos o fizeram, os tempos turbulentos em que nós vivemos e os desafios que foram colocados à advocacia, qualquer coisa que eu fale só poderá atrapalhar o almoço, né? Então, eu vou me manter no limite do possível, tentar não desconstruir aquilo que foi tão bem colocado pelo senhor e, sobretudo, não impedir que vocês tenham acesso à comida que já está maravilhosa pelo pouco que eu pude apresentar. Então, a minha promessa é falar pouquíssimo. E o que me pediram para conversar é sobre o Supremo Tribunal Federal. Afinal, o Supremo está em condições de enfrentar um momento tão delicado da vida brasileira, onde certamente as instituições passaram a operar a partir de um padrão absolutamente heterodoxo, né? Não um padrão de normalidade com a qual elas vinham se incumbindo da realização das suas tarefas, especialmente da harmonização dos conflitos inerentes a qualquer sociedade democrática, né? Mas que, a partir de 2013, passam a funcionar com algum grau de anormalidade. E o Supremo, para quem todos nós olhamos, até por obrigação de ofício, o Supremo é o locus privilegiado da atenção de todos nós que militamos na advocacia, sempre foi visto ao longo desses 30 anos como uma espécie de substituto do poder moderador que nós tínhamos no Império. E nós contávamos com o Supremo como aquele capaz de, em situações de conflitos virtualmente disruptivos, que ele tivesse a capacidade de tecer novamente as relações para que nós pudéssemos resolver os nossos conflitos pacificamente. Então, é essa pergunta, se o senhor me permite, que eu gostaria de dialogar com os senhores. E, evidentemente, dada a gravidade da situação que nós estamos enfrentando, as ideias que eu tenho são simplesmente tentativas certamente equivocadas de compreender um fenômeno grave e complexo. Mas o meu objetivo aqui não é prover nenhum tipo de resposta, mas, sobretudo, convocar os colegas para esse diálogo, né? O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele sempre foi um órgão proeminente. Ele não nasce discreto, ele já nasce com uma pretensão de ocupar esta posição. É muito interessante que o próprio Pedro II, alguns meses antes do fim do Império, uma delegação brasileira ia aos Estados Unidos para estudar as instituições americanas, e ele escreve uma carta ao chefe dessa delegação, dizendo o seguinte: quando em Washington, dê especial atenção à Corte Suprema, porque, eventualmente, ali está a solução para os nossos problemas, e ela, eventualmente, poderá substituir o nosso poder moderador. E é fantástico que ele tinha uma antecipação, evidentemente, do que iria ocorrer, e ocorreu, e o Império acabou, e o primeiro decreto que precede a própria Constituição da República, o decreto que cria a Justiça Federal no Brasil, ele confere ao Supremo Tribunal Federal o poder de, antes de dar aplicação à lei, aferir a sua legitimidade, a sua validade. Ou seja, nós estamos no final do século XIX, o conceito de controle de constitucionalidade é um conceito estranhíssimo que só os Estados Unidos aplicam, ninguém mais no mundo, e no Brasil, por força do Rui Barbosa, evidentemente, ele antecipa e dá. E ele só não fala que o Supremo poderá ter o poder de controlar a constitucionalidade, porque nós não tínhamos ainda a Constituição. Isso precede. O Supremo passou a ter poder de
derrogar leis promovidas pelo Congresso antes de ter uma Constituição no Brasil. E nós temos aí, eu não vou passar por todo o périplo do Supremo Tribunal Federal, mas evidentemente foi um órgão que ocupou um papel bastante proeminente. A comprovação disso é o fato de que o Supremo sofreu, sim, interferências durante os regimes de exceção que nós vivemos. Foram aposentados ministros durante o regime Vargas, foram aposentados ministros durante o regime militar. Isto é sinal, em alguma medida, da tentativa desse órgão de impor resistência ao arbítrio. Né? Bom, como nós chegamos ao Supremo que temos hoje? E vou apenas trocar duas ideias a respeito disso. Né? Me parece que o momento constituinte de 1987, 1988, ele tem uma peculiaridade no processo de reconstitucionalização ou redemocratização dos países, quando nós analisamos, pelo menos, a última onda das redemocratizações no mundo, que tem início a partir do final dos anos 70, anos 80, a chamada terceira onda da redemocratização. O Brasil talvez seja, entre todos os países que se redemocratizaram, a começar de Portugal, em 74, Espanha, e assim por diante, o ciclo talvez tenha se fechado com a África do Sul, em 91, mas de todos esses países, cerca de 30 países que se redemocratizaram, no leste europeu, todos eles, né, o Brasil foi aquele que teve a transição mais longa, né, e a transição marcada por maiores atos de frustração dos que estavam à frente do processo de democratização. Nós perdemos as diretas já, tivemos que ter o colégio eleitoral. O colégio eleitoral levou à eleição de um presidente que não tomou posse, e, portanto, quem toma posse é alguém que pertencia ao regime anterior, e esse presidente não queria fazer uma constituinte. O termo que ele utilizava era uma constituinte instituída, ou seja, uma reforma do entulho autoritário. A emenda, a proposta analisada, que tinha como relator o deputado Flávio Birrenbach, que propunha uma constituinte autônoma, foi derrotada, tá? E nós temos a constituinte como todos as senhoras e os senhores conhecem. A marca, ao meu ver, portanto, daquele momento, era a marca da desconfiança. Nós não tínhamos um grupo hegemônico que venceu o processo político e impôs o novo modelo de democracia, mas nós tivemos realmente uma pactuação da transição brasileira no processo constituinte. Lá estavam presentes todas as forças, não só as forças do regime autoritário, do regime democrático, mas todas as forças corporativas que estruturam a vida política brasileira, né? De acordo, pelo menos, com Raimundo Fauro e a análise clássica da estrutura do poder no Brasil. Este processo é marcado por, então, uma grande desconfiança. E como pessoas que desconfiam entre si, fazem os seus contratos? Como vocês fazem contratos de pessoas que têm alta desconfiança entre si? São contratos detalhados. Tudo aquilo que eu quero tem que estar colocado no contrato. A Inglaterra não tem uma Constituição escrita porque o grau de consenso a respeito dos valores básicos estão dados. A Constituição brasileira, no entanto, ela é uma espécie de compromisso maximizador, onde tudo aquilo que cada grupo que tinha uma dose de poder naquele período queria, estabeleceu-se na Constituição. Um grande amigo do José Horácio, que foi assessor do deputado Ulisses Guimarães, dizia: da tanga à toga, todos estiveram presentes em 1988. E mais do que estar presentes, todos colocaram na Constituição de 88. Nós, advogados, temos um capítulo. Outra Constituição do mundo que tem um capítulo que diga respeito à advocacia não existe. O Ministério Público, então, tomou um pedaço, nós todos sabemos disso, enorme da Constituição. Mas também todos os outros setores. Ela é uma Constituição, diferentemente da Constituição americana. Tem uma história belíssima. Jefferson, que foi um dos revolucionários americanos, não estava em Filadélfia quando foi feita a Constituição. Ele era embaixador na França, pagando os papagaios da guerra, né? E ficou furioso quando ele viu que aquela Constituição tinha 7 artigos e não tinha nenhum direito. Ele falou: mas nós fizemos a revolução em nome de direitos. Como essa Constituição não tem? E o seu amigo, o grande arquiteto da Constituição americana, James Madison, disse: você não entendeu.
nós não conseguíamos discutir temas como a escravidão, temas como a propriedade. Então, nós fizemos uma everyone's second choice, uma segunda escolha de todo mundo. O que nós tínhamos consenso, nós pusemos na Constituição. O que nós não tínhamos consenso, nós deixamos fora da Constituição. A Constituição de 88 é uma everyone first choice. Tudo o que nós queríamos, nós colocamos na Constituição, independentemente daquilo ser fruto de um consenso. Eu estou criticando a Constituição? Não. Eu estou dizendo que o contexto de desconfiança na qual ele foi produzido, este foi o texto que o Brasil foi capaz. E a Constituição foi importantíssima ao adotar essa estrutura. Por quê? Porque gerou uma lealdade da sociedade, dos diversos setores, ainda que antagonistas, à Constituição. E é por isso que nós vivemos durante pelo menos 25 anos de estabilidade. E o que o Supremo tem a ver com isso? E aí já começo para a segunda parte, e vocês podem se animar com o almoço. Tá? A Constituição, portanto, é esse contrato maximalista. E esse contrato maximalista precisa de alguém que o assegure. Daí a transferência da responsabilidade, absolutamente sem precedentes, ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio Ministério Público, que se transforma não mais no parquê tradicional, mas naquele que tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade na proteção da Constituição. Para que os senhores não me tomem, as senhoras não me tomem como alguém impressionista e que está querendo exagerar. A Suprema Corte Brasileira, ela tem 3, ao meu ver, funções que em países democráticos estão dispersos entre outras instituições. Tá? Em primeiro lugar, ela é uma corte constitucional. Em todos os países europeus, é um órgão. Tá? Ela também é uma corte de últimos recursos. Tá? O que nos Estados Unidos acontece com a Suprema Corte americana, mas ela não é uma corte constitucional onde todo mundo pode chegar lá no dia seguinte. Ela é só uma corte de recursos. Evidente, uma corte de recursos muito poderosa. E o Brasil também deu ao Supremo Tribunal Federal a função de tribunal especial, ou seja, ele tribunal de primeira instância, de causas políticas banais, onde qualquer membro de uma comissão do parlamento pode entrar com mandado de segurança às 11h20 da manhã e obter uma liminar às 11h45 para impugnar um ato do presidente da mesa. Ou seja, ela foi tragada dessa forma para o dia a dia da política, além, evidentemente, do que nós convencionamos chamar de foro privilegiado, né? O que é uma atribuição desse foro especial de controle da política. Então, ela é corte constitucional, ela é tribunal especial e ela é uma corte de controle da política. E isso, ao meu ver, que deu ao Supremo Tribunal Federal essa sua posição supremocrática, adicionado só a 2 coisas. Ela pode fazer tudo isso, inclusive em relação a emendas à Constituição. Não há outro país, com exceção da Índia, onde uma Suprema Corte, com a absoluta falta de cerimônia, seja capaz de simplesmente desqualificar uma emenda constitucional. Se nós pegarmos a Corte Alemã, ou a Corte Alemã que pode fazer isso, mas que nunca fez, ou a Corte Americana, toda vez que ela dá uma decisão com a qual a comunidade não está de acordo, poucos anos depois nós temos uma emenda retificando aquela decisão. No Supremo, nós temos a possibilidade de que essa emenda também seja declarada. Então, esse pacote de supercompetências, adicionado à questão de que ele pode controlar a constitucionalidade de emendas e adicionado à facilidade pelo qual se acessa a jurisdição especial do Supremo, é que, a meu ver, o colocou numa posição supremocrática. Ou seja, é o poder que ele tem de dar a última palavra sobre uma extensão de temas muito grande. E de diversas formas, ou seja num recurso, seja através de uma ação direta. Né? Quando que esse modelo, que de certa forma passou a funcionar com grande efetividade, nos deu grande segurança, a partir, pelo menos, do governo Collor, quando nós percebemos que o jogo constitucional poderia estar em jogo, nós vemos uma ação mais proativa do Supremo Tribunal Federal controlando o governo Collor, né? E, portanto, nós nos satisfazemos em ter uma corte guardiã, em ter uma corte que nos colocasse afora, à margem dos riscos de, eventualmente, um superpresidencialismo como o Collor prometeu. Né? E nós fomos assim. Eu não vou
tomar o tempo de vocês, mas existe, se nós pegarmos as decisões do Supremo, nós vamos ver que o Supremo sai de uma posição de razoável omissão início dos anos 90, para uma posição de proeminência nos anos 2000, ou seja, ele passou a atuar em todos os casos. Não há questão relevante de natureza moral, política, econômica no Brasil que a última palavra não tenha sido dada pelo Supremo Tribunal Federal. Aonde, ao meu ver, ele começa ao exercer essa autoridade de maneira tão expansiva, ele começa a esgarçá-la, aonde que é o ponto-chave da mudança. E com isso eu já vou para a conclusão da minha fala. Ao meu ver, quando o Supremo decide que a responsabilidade pela reforma do sistema político brasileiro é dele e não do próprio corpo político. Nos lembramos que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma legislação voltada a criar as cláusulas de barreira, e que iniciaria o seu vigor 10 anos depois. Em 2006, o Supremo declara, então, que as cláusulas de barreira são inconstitucionais porque colocariam em risco o princípio do pluralismo político, que aparentemente não é uma questão juridicamente absurda. A decisão, eu entendo que é uma decisão razoável do ponto de vista jurídico. No entanto, ao assumir a função do Congresso em corrigir as próprias falhas do sistema político, o que ele fez? Ele criou um forte incentivo para a criação de novos partidos políticos. Nós tínhamos, naquele momento, 12 partidos políticos no Brasil. Alguns meses depois da decisão da cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal dá uma outra decisão sobre a fidelidade partidária, pelo qual ele decide que as pessoas não poderiam trocar de partidos, senão perderiam o seu mandato. Não está escrito na Constituição, é taxativa sobre as causas de perda de mandato. Não tem essa, mudar de partido. O Supremo cria essa hipótese. E é a única coisa que eu lerei para vocês. O ministro Celso de Mello, por quem eu tenho enorme admiração, diz essa frase nesse julgamento: a Constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-lo. Nos tribunais incumbidos da guarda da Constituição funciona igualmente o poder constituinte. Ou seja, o Supremo não só estava exercendo a função de controlar a constitucionalidade de emendas, mas ele também estava se atribuindo o poder de emendar a Constituição. E, ao ter tomado essas duas decisões, o que aconteceu? A única forma de você ajustar o presidencialismo de coalizão na mudança de um presidente para outro, já que você não podia mudar de partido, se nós lembrarmos, quando o Sarney é eleito, a Arena antes, depois PFL, muda todo mundo para o MDB, né? Quando o Fernando Henrique é eleito, todo mundo muda para o PSDB, ou seja, o sistema de presidencialismo de coalizão, que tem um cinismo enorme, permite que você monte as maiorias. O Supremo, com isso, disse, não pode mais montar as maiorias, mas tinha um cidadão inteligente, prefeito, ex-prefeito de São Paulo, falou, mas e se eu criar um novo partido? Pode? Pode. Então, nós saltamos dos 12 partidos para mais de 30 partidos. Então, ao meu ver, foi aí que o Supremo contribuiu de uma maneira imensa para a crise que nós passamos a assistir a partir de 2013, que é uma crise não do presidencialismo de coalizão, mas é uma crise do presidencialismo de coalizão exacerbado, onde qualquer que seja o presidente eleito, ele não tem condições de governar, exceto se ele engajar em algum processo de cooptação que não necessariamente é válido. Mas isso foi a pior contribuição do Supremo. Para me calar, agora, de fato, né? O Supremo, eu não preciso dizer, todos vocês sabem, ele é convocado, eu nunca percebi o Supremo, ou li o Supremo, ou disse que o Supremo agiu de forma usurpadora. O Supremo, ele é responsável por uma delegação política em face da omissão dos outros poderes em assumir, ou pelo excesso de delinquência do país. Tá? E é por isso que ele é tragado para dentro da crise. Quer dizer, o mensalão não é uma usurpação, o mensalão é a consequência de um problema, que era a corrupção no sistema político, assim como a Lava Jato. Tá?
Mas o Supremo, ao assumir essa proeminência em controlar o mundo político, ao assumir essa proeminência em controlar as políticas públicas, ao assumir essa proeminência em controlar a reforma política, o Supremo vai se desgastando e aí ocorre um segundo elemento, que, ao meu ver, me parece o mais crítico, é que o Supremo passa a desconstruir-se enquanto corte e a agir por intermédio das individualidades dos seus ministros, né? Esse é o momento que uns colegas meus lá do Rio chamam da supremocracia à ministrocracia, ou seja, quando aquelas competências que haviam sido entregues e que são enormes para o colegiado passam a ser exercidas sem grande cerimônia pelas individualidades, né? E esse é um momento que gera o quê? Gera a crise interna do próprio Supremo. Não só as confrontações que nós temos assistido, mas especialmente a instabilidade do direito, porque cada um, não é o direito da corte que é proferida, mas é o direito de cada um. Em resumo, nós estamos vivendo, infelizmente, na quadra mais difícil da nossa democracia, onde há uma grande hostilidade, não só retórica, aos princípios basilares da Constituição, que nós assistimos todos os dias, um momento de maior fragilidade também do Supremo Tribunal Federal, em alguma medida por responsabilidade do sistema político, das falhas do sistema político, em outra medida pela grande confluência de atribuições que lhe foi dada pela Constituição, mas também pela sua incapacidade de manter uma colegialidade. O Supremo, para resgatar a sua autoridade, certamente terá que fazer mudanças. Tem que reduzir suas competências, tem que retomar a centralidade da colegialidade. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.